Reino, é com muita alegria e gratidão que iniciamos mais esse momento, dia tão especial na presença. Sabemos que nada é por acaso, nada. Cada encontro aqui, cada palavra ministrada, cada pessoa que chega, que faz parte do cuidado e de um grande propósito de cada uma de nós. Obrigada, Pai, por este momento. Hoje queremos expressar nosso aproveitamento, doutor, por sua disponibilidade, por compartilhar conosco, com tanta sabedoria e zelo, a palavra de Deus. Obrigada, doutor, por semear conhecimento, princípios que edificam, não, mas também, estou olhando aqui, deixa eu ver se melhora, não só, mas também o coração. Que Deus recompense essa entrega, que Deus recompense ao Senhor essa entrega. Em nome de Jesus. Somos gratas, homens e mulheres que se colocam como instrumento. E seguimos de coração aberto. Amado, muito obrigada por este momento, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada porque as suas misericórdias se acompanham. Agradecemos por estarmos reunidas em tua presença. Irmãos, e pedimos que o teu Espírito, Pai, conduza tudo. Pai, abençoa a vida do doutor Dor, o professor, já está aqui conosco, dê direcionamento a ele, tanto que conduz a vida dele, nós estejamos de braços, corações abertos e mentes, olhos abertos, para receber aquilo que o Senhor preparou para nós. Que tudo seja para a tua honra e glória, Senhor. Tudo seja para a tua honra e glória. Amém. Doutor Douglas. Amém, Dai. O meu áudio está bom, está tudo perfeito. Graças a Deus. Eu dou as boas-vindas a essas mulheres de um DNA celestial. Daiana, Dircilene, Dulcimar, Verônica, Raimunda Nonata, Maria de Fátima, Pamela. Tem mais gente, mais 9 pessoas aqui. Uau, que povo lindo. Muito obrigado, Dai, por ter me convidado para essa manhã, né? São Paulo amanheceu com 16 graus, em pleno verão, e o sol nascendo já nasceu, né? E eu coloquei no grupo, né, dizendo que muitas são do Maranhão, né? Que beleza! Olha aí. A nossa clínica lá de Açailândia, né, está firme e forte. A Dai foi visitar a região de Bacabal, né? E eu sou da região chamada Tocantina. A Açailândia fica a 70 quilômetros de Imperatriz. É um outro Maranhão, costumo dizer. É um outro Maranhão, Dai. Você é a nossa convidada para estar lá brevemente. Viu? Bem, gente, eu quero compartilhar com vocês hoje algo muito interessante da parte do Senhor, né? Nessa manhã que está iniciando, eu peço a Deus para que tu, Senhor, consiga falar comigo, falar com essas mulheres maravilhosas, e o Anderson se aparecer aí também, e outros rapazes, que tu consiga que o teu Espírito
tome conta completamente do nosso ser, do nosso espírito, e possa nos fazer semelhante ao teu Filho, a quem nós estamos sendo conformados à imagem dele, de acordo com o Romanos, capítulo 8, né? Nós estamos pegando a forma de Jesus, o jeito de Jesus. Como ele agiu aqui na Terra, nós temos que agir, porque ele foi totalmente homem. E, às vezes, a gente acha que os milagres, que o comportamento de Jesus, ele só agiu daquele jeito, ele só fez aqueles milagres, ele só se comportou, ele só suportou todo aquele sofrimento, toda aquela situação, ele venceu, inclusive, a morte, porque ele era Deus. Não. Ele venceu como homem, porque Deus enviou ele, o filho dele, como homem, porque era necessário um sacrifício de um homem que agisse de uma forma perfeita aqui na Terra. Então, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus ofereceu perfeito. E esta mensagem de hoje é para quem quer reinar em vida, para quem é reinante, né? E nós vamos entender que, para reinar, nós temos que estar sentado na cadeira junto com Jesus. E só há uma maneira de nós reinarmos, gente, de nós vencermos todas as nossas batalhas aqui. E reinar é governar, né? Lá em Efésios, a palavra de Deus diz que nós fomos ressuscitados com Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Essa questão de estar sentados com Cristo mostra que nós já estamos reinando, porque ele já reina. Então, se nós não entendermos que nós já estamos sentados, nós que somos salvos, nós que decidimos crer e confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Quer dizer, eu estou sentado nessa cadeira aqui, mas, ao mesmo tempo, em espírito, eu estou com Cristo, ao lado do Pai, sentado com ele. A palavra de Deus diz que ele nos fez assentar das regiões celestiais em Cristo, ao lado dele. Tem uma parte da Bíblia que ela diz que nós fomos ressuscitados com ele, igualmente como ele, grudado nele, escondido, nós estamos escondidos nele. Bem, então vamos lá. Eu quero fazer uma meditação baseada numa palavra, baseado no Salmo 37. Tá? E vocês vão ver que ali, no Salmo 37, Davi, é um salmo de Davi, tem o homem justo, temente a Deus, o homem de fé, de um lado, e do outro lado tem os ímpios, aqueles que não temem a Deus. Que não temem a Deus. E vocês vão ver que o homem que teme a Deus, que é o justo, o reto, aquele que caminha na palavra, ele vence todas as batalhas e, no final, ele herda a terra. Aqui é o único salmo em que tem 4 vezes dizendo que o homem vai herdar a terra, os mansos herdarão a terra. É algo fantástico. Então, nesta manhã, nós vamos entender que só tem 3 lugares que o homem, o ser humano, de uma maneira geral, pode sentar. O homem pode sentar na cadeira de número 3, e essa cadeira
na cadeira de número 2 e na cadeira de número 1. Né? O Leif Hetland, ele é um autor que ele diz o seguinte, que o perdido, ele está na cadeira 3. Esse está perdido. É aquele que ainda não aceitou Jesus, ele vive de acordo com seus próprios pensamentos, ele age de acordo com a sua própria vontade e ele está condenado, já está condenado. Nós, os que somos salvos, nós temos 2 cadeiras para sentar, a cadeira de número 2 e a cadeira 1. A cadeira 1 é aquela que está em Efésios, que ainda há pouco eu li, no capítulo 2, que diz que nós estamos assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais, nós estamos já reinando com ele. E nós vamos, quando lermos aqui, meditarmos em algumas das passagens aqui do Salmo 37, vocês vão ver que esse que está na cadeira 1, ele é o reinante verdadeiro. É aquele que vence todas as batalhas. Não importa a circunstância, não importa a circunstância. Já o salvo, presta atenção, o salvo que está na cadeira 2 é aquele que ele não reina. É aquele que sofre. É aquele crente. Ele está até salvo. Olha só, ele está salvo, mas ele não reina aqui na terra. Ele não reina. Ele está angustiado. Ele está estressado. Ele está amedrontado, vivendo no medo. Ele, diante das circunstâncias, elas dominam ele de tal maneira, que as emoções dele, o que ele sente, a alma dele, domina o espírito dele. Domina o espírito dele. Ele não é reinante. Então, nós vamos esquecer um pouco o homem mau, aquele que está na cadeira 3, o homem, aquele que não está salvo, e nós vamos pensar nessa cadeira 2, que é o crente, que é o servo, o salvo, mas que ele está angustiado. E essas emoções vão destruí-lo espiritualmente, vão destruí-lo emocionalmente e fisicamente. Para quem é mulher, esse salmo aqui ele é muito forte. E para mim, que mexo muito com mulher, porque trabalho com perda de peso, trabalho com a questão de artrose, artrite, depressão, ansiedade e hormônios, menopausa e tudo, com conflitos que a pessoa chega no consultório, ela não chega só o corpo dela, ela chega com todo o estilo de vida dela, com o casamento dela. Né? Eu estou falando de servos de Deus, mas que não estão sentados na cadeira 1. Eles estão na cadeira 2. Eles não estão reinando. Então, gente, vamos lá. Vamos meditar esse salmo aqui. O Salmo 37, vocês acompanhem na Bíblia de vocês aí, e eu vou usar a versão, olha que beleza, eu vou usar a versão NVI, a nova versão internacional. Ela é muito legal. Ela não é aquela clássica, né? Aquela Almeida clássica, e ela não é também a nova linguagem, a linguagem de hoje. Ela é uma linguagem muito legal. Ela diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Então, este primeiro versículo aqui, ele já faz uma distinção. Aqui é uma mensagem para o crente, entre o homem mau e o homem, nós, salvos em Cristo. Ele diz: não se aborreça. É como se diz: olha, a pessoa que não está salva, porque nós nos aborrecemos muito facilmente no dia a dia. Isso aqui é uma mensagem diante das agruras do dia a dia, e principalmente pessoas no relacionamento. Aqui está falando de gente. Não se aborreça por causa de homens maus e não tenha inveja dos perversos. Porque, às vezes, a vida da gente está tão aperreada que a gente passa a ter um sentimento de dizer: meu Deus, eu não mereço estar sofrendo tanto assim. Calma, tem calma. Você vai ver o final.
daquela pessoa que está na cadeira de número 3, o não salvo, né? Que age, que às vezes a gente pensa que ele está tão bem assim, ele não está, ele está mal demais. No verso 3, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Todo mundo quer segurança. O homem de Deus, ele, ele e a mulher de Deus, eles querem estar seguros aqui na terra. Só há uma maneira de você estar seguro, gente. Não é o seu dinheiro que você tem. Imagina o cara que está perdido, que está na cadeira 3, ele se esfia no poder dele, no dinheiro, né? Na influência dele, na beleza. Às vezes uma mulher se fia muito na beleza, mas diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Ele diz para você continuar fazendo o bem. Você continuar tratando bem as pessoas. Você continuar olhando para aquela pessoa que precisa de você com misericórdia. Aí no verso 4 diz: deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Esse aqui é um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Porque ele fala de deleite-se no Senhor ou agrade-se do Senhor. Ou seja, é de você se esconder no Senhor. Como é que eu poderia agradar a Deus? Aqui é o próprio Davi que está falando. Davi era um cara aqui na Terra que ele era um apaixonado por Adonai, pelo Eterno, pelo Pai. Ele cantava. Ele era um poeta, um profeta, um escritor, foi um rei, que ele se apegava no Senhor diante de todas as lutas. Diante de todas as lutas. Tinha hora que a alma dele queria dominá-lo. Aí eu quero falar sobre a questão da cadeira de número 2, que é aquela cadeira da angústia, da ansiedade, que às vezes a gente fica 20 no dia, 23 horas e 59 minutos. Um minuto, às vezes, a gente está grudado com Deus durante o dia. Às vezes, na semana, tem gente que só durante o louvor da igreja, quando ele vai na igreja dia de domingo, ou no sábado, ou na célula, seja onde for, ou no DNA, e ele fica na cadeira com Deus. E aí ele sente um alívio. Ele esquece. A Dai dá uma palavra, a Maria de Fátima Costa dá uma palavra, ou a Verônica, seja quem for, para a amiga, e a amiga ela sai da cadeira 2, da angústia, da ansiedade, e ela vai, e ela eleva a sua alma e o seu espírito a Deus, e ela tem descanso. Né? Mas é só ela sair daquele ambiente bom, daquele ambiente, da frequência 432, em que o Espírito Santo atua maravilhosamente, e aí ela já está de novo com angústia. Interessante. Por isso, quando nós saímos dessa reunião aqui, eu quero que a gente confie, que a gente fique bem mesmo, bem, 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 bem. Aí diz: deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Gente, quando verdadeiramente, diante de dívidas, diante de problemas conjugais, diante de problemas de filho, diante de problema financeiro, diante de problemas de saúde, seja de que for, amados, quando a gente está na cadeira 1, que a gente está escondido no esconderijo do Altíssimo, porque essa cadeira 1 é essa aqui, é a cadeira da alegria no Senhor, é aquela que você está grudado nele, diante de qualquer circunstância. As circunstâncias não importam. Porque quando você está na região celestial, que você fica ali, realmente, começa a mover, o céu começa a mover a seu favor, os anjos começam a operar, sabe? E o Senhor começa a atender o desejo do seu coração. Então, esse verso 34 do Salmo 37, ele seria aquele versículo que você tem que ter para você hoje.
sabe? E grudar nele, e escrever ele assim, dizer, não, eu vou mergulhar nele. É igual aquele versículo, né? Do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É um local de descanso. A cadeira 1 é a local do descanso no Senhor. E hoje, eu falo para vocês, mulheres que estão aqui, é o dia do descanso. A cadeira 1 é a cadeira em que você está totalmente sentado com Jesus nas regiões celestiais. Mesmo trabalhando, mesmo cozinhando, mesmo no escritório, mesmo vendendo, mesmo dando aula, trabalhando, fazendo os seus afazeres, é possível estar todo o tempo na cadeira 1. E Jesus sempre esteve na cadeira 1, porque nós temos que imitá-lo, porque ele foi meu homem. Eu sei que algumas de vocês aqui estão dizendo, doutor Douglas, é impossível isso. Não dá certo isso. Não dá, não dá, não dá. A pressão é muito grande. A temperatura de Belém é muito alta, faz muito calor. Não sei, aqui, aí em São Paulo é melhor, é mais friozinho. Não. Olha, gente, é possível. Agora, eu sei que vai ter momentos que a gente sai desse ambiente da cadeira 1, que é o cadente da fé total, daquela de Jesus, daquele que chega e diz para o monte, sai da minha frente. Eu estou sentado com Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho o poder de Jesus. Ele disse, olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu não tenho inveja de vocês, não. Fiquem tranquilos que eu estou sarado. Vocês vão fazer coisas muito maiores. Fique tranquilo. Entendeu? Comigo não tem essa história, não. Eu quero que a Dai faça muitos milagres, ressuscite mais morto do que eu aqui na Terra. Fique tranquilo. E que vença muito em todas as áreas. Então, gente, é o local de descanso. Então, eu quero que a gente saia hoje daqui e saia e descanse no Senhor verdadeiramente e possa operar os milagres que nós estamos precisando, que o mundo está precisando da gente. E olha, gente, um dia desse, eu vou contar o que aconteceu um dia desse. Eu saí com a minha esposa para ir no shopping, que fica a 2 quilômetros daqui, no shopping Morumbi, tal. São 2 shoppings, um na frente do outro, a 2 quilômetros daqui de casa. Uns 10 minutos de carro. E fui no correio até levar nesse shopping. E, de repente, eu vi uma moça, um local no meio do shopping, do corredor, que ele estava sendo ocupado tipo por uma livraria, que alguém alugou o espaço assim do meio do corredorzão, assim, do hall, e estava uma livraria. Eu digo, livraria aqui no meio, não era uma loja assim convencional. Eu digo, o que será essa livraria? Eu vi que tinha livro de todo tipo ali. Só tinha uma moça para vender. Não tinha ninguém nessa hora. E eu estava, nesse dia, tão na cadeira 1, tão possuído, envolto no espírito, o espírito dentro, por fora, em volta, em tudo quanto é lugar, realmente algo tremendo. E eu estava feliz demais. E eu vi aquela moça, eu peguei um livro, já tinha olhado vários livros, eu peguei um livro e fui até essa moça. E eu digo, você passa aí e vê o preço desse livro? Aí ela pegou, olhou o livro, disse lá, é R$ 22. Tá bom. Aí eu olhei para ela, uma moça linda, toda maquiada. Eles escolhem as moças bonitas, né, para serem vendedoras assim e tal. Aí eu olhei para ela. Você gosta de livro? Ela disse, gosto de livro. Eu digo, olha, eu também gosto muito de ler livros. Esse aqui, por exemplo, que eu estou comprando, ele fala do seu pai.
Você sabia que você tem um pai que lhe ama e que ele é apaixonado por você? Quando eu comecei a falar, o olho dela começou a brilhar. Eu olhei para ela assim. Eu fui olhando para ela e ela foi enchendo o olho de lágrimas e ficando vermelho, ficando vermelho. E aquela mulher, de repente, caiu num choro, gente, que vocês não têm ideia. E eu falei: você é muito amada. Você é muito amada. O seu pai, ele criou os céus e a terra. Ele é o autor da vida. O autor da vida, né? Falei igual Pedro, né? Quando ele falou lá em Atos dos Apóstolos para os judeus, depois de fazer aquele milagre, né, que disse, né, vocês mataram o autor da vida, que é Jesus. Ele é o autor da vida. Servo, aí eu deixei ela chorar, parei na frente dela, fiquei sorrindo, e de repente ela deu um suspiro tão grande assim. Ela deu um suspiro. E eu disse, pois é, fale com ele. E ela, depois de chorar, cair as lágrimas assim, a maquiagem foi para o Beleléu, né? Acabou aí as meninas do DNA que se maquiam, foi para o Beleléu, a maquiagem dela. E ela respirou fundo e depois deu um sorriso. Eu digo, olha, outro dia eu volto aqui, mas fale com o papai. Ele vai atender os desejos do seu coração. Se alegre nele. Ele faz todo o desejo da filha. Eu tenho filha, tenho neta, eu tenho 2 netas, né? 2 filhas mulheres, e eu sei como é que é isso. Eu sei como é que é isso. É bom demais. A gente quer fazer todos os desejos, né? Clelian já quer fazer um modelito da netinha, olha aí. Está com 1 aninho. Aí pegou, ela está em Belém do Pará hoje e já quer fazer um modelinho, que a Clelian agora está sendo desse jeito, quer fazer modelo da Rosinha, que é a filha da minha filha, da minha primeira filha. Então, o desejo do papai é realizar o desejo do coração. E está aqui nesse salmo. Deleite-se, alegre-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Nós temos que levar esperança às pessoas. Pessoal, uma coisa eu quero dizer a você. Quando você transborda do seu espírito, da sua alegria, daquilo que você está em você, o primeiro a receber é você. O primeiro a receber é você. Então, nesse dia, eu me alegrei muito. Eu corri para minha esposa, que ela estava na loja da Tramontina. Eu digo, amor, você não sabe o que aconteceu. Tu está vendo aquela moça ali que eu comprei o livro? Amor, aconteceu isso. Eu fiquei na frente dela, só falei uma palavra. E essa mulher foi se derramando e tudo mais e tal, né? E eu tenho certeza que, a partir dali, algo aconteceu que mudou a vida dessa moça. Eu tenho certeza disso, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, verso 5. Confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, verso 7. Salmo 37, para quem chegou agora. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Amados, essa questão da paciência, ela é muito forte. Você vai agora para o seu trabalho daqui a pouco. E tem gente que está devendo para você, você pode estar devendo para alguém, você pode estar passando por um problema até mesmo de relacionamento, você pode estar tendo um problema familiar, você pode estar tendo um problema no trabalho, não sei, ou de saúde. Tenha paciência. Os inimigos, eles são destruídos. Aqui,
quando fala, às vezes, que os que maquinam mal, ou os inimigos, né? Davi, você vai ver salmos em que ele fala, Senhor, destrói os meus inimigos. Hoje nós sabemos que os nossos inimigos, eles são da mais variada natureza. São de naturezas financeiras, naturezas físicas, é o ambiente, às vezes, de trabalho, às vezes é um ambiente familiar. Quando nós estamos nessa cadeira 1, na cadeira do descanso no Senhor, nessa que ele diz, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência, descansar é se entregar e não resistir. Porque, olha, vou falar uma coisa, gente. A maioria das mulheres que estão com câncer de mama, elas estão resistindo, elas estão lutando contra o problema com a própria carne delas, Olha, como tem aparecido, como tem aumentado o câncer de mama nas mulheres, né? Geralmente, o câncer de mama tem muito a ver com relacionamento conjugal e tem a ver com relacionamento com problemas de filho. E o problema não é só genético. Tem gente que acha, o problema é genético. Não, você pode ter BRCA1, BRCA2, você pode ter genes, a gente pode fazer os testes do jeito que for. Mas tem a ver com a resistência. É com você lutar contra o problema sem o poder de Deus, sem os anjos. Olha, você não tem ideia agora o quanto você atraiu de anjos só de estar lendo a palavra para estar ao seu redor aí. Do seu anjo da guarda, do seu anjo ministerial, do seu trabalho, se você é médico, é advogado, se você tem um curso superior, se você tem uma profissão, é empresário, Deus ele coloca um anjo para ministrar na área do seu ministério. Olha só como é que é interessante. No dia que o reitor da universidade impôs a mão sobre um grupo de médicos, que era em junho de 84, e disse, no final, nós fizemos um juramento de médico, e disse, agora, né, eu os declaro médicos. Deus ele envia um anjo para a sua profissão, para lhe acompanhar na sua profissão. Você tem que crer que você é guardado. E você tem que crer nisso, Senhor, tu acampa teus anjos ao redor daqueles que te temem, eu te temo, eu tenho isso. Eu sou hoje uma obreira na casa do Senhor, eu sou hoje uma discipuladora, eu tenho uma célula, eu tenho uma discípula. Pode crer, Deus ele envia um ministro, um anjo, para lhe ajudar, gente. Meta isso na cabeça. Você que é médico, você que é enfermeira, você que tem uma profissão, pode ser advogado, pode ser. Você diz, Senhor, eu tenho essa causa agora aqui, envia o teu anjo agora, que ele ministre em mim agora. Como eu vou resolver esse problema? Pode ser uma venda. Existe anjo vendedor, existe anjo que é especialista em olho, outro em intestino, outro em advocacia. Anjos que vão ministrar a seu favor. Deus tem milhões e milhões de anjos para ajudar os seres humanos. Mas você tem que ter consciência disso. Tem que saber que você não está só. Pelo amor de Deus, gente. Você não está só. Por isso que aqui diz, descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Olha, a maioria dos cânceres que as mulheres têm é devido à ira, à fúria. Não se irrite, pois isso só leva ao mal. Que mal? Doenças. Doenças, gente. Doenças emocionais, doenças espirituais, doenças. Você abre brecha para o inimigo tomar conta de você. Impressionante. Você que está hoje com uma artrite, você que está hoje com o intestino preso, você que está hoje com má digestão, está com a imunidade baixa, só vive gripado e tudo mais, analisa como é que está a sua vida. Você está resistindo, você não está descansando. O verso 7, descansa. Não resiste. Aí, quando você resiste, você bloqueia os seus canais energéticos do corpo. Né? A medicina chinesa, a medicina oriental, ela entende que nós, além de veias, artérias, nervos, nós temos canais energéticos pelo corpo.
Gente, quando você relaxa e descansa no Senhor, você passa a fluir a energia do seu corpo, do pé para a cabeça, da cabeça para o pé, por dentro dos órgãos, tudo. Melhora a sua vista, melhora a sua dor, aquela dor de coluna. Então, pare de resistir. Nós temos que parar de resistir, mesmo diante de todas as circunstâncias. Então, evite a ira. Olha, esse problema da fadiga crônica, do cansaço crônico, é falta de fluir a energia da vida. Porque quando Deus soprou o fôlego de vida em nós, e aquilo que a gente chama de alma vivente, aquilo que dá vida a gente, ela é uma energia, gente. Mas tem hora que ela está bloqueada. Ela está bloqueada. É impressionante, está bloqueado. E na hora que bloqueia a energia, ela pode bloquear a nível de coração, você tem um infarto. A nível de cérebro, a mente fica com fog, brain fog. Aí você já não consegue raciocinar direito. Fica tonta. Não consegue entender as situações. Pode bloquear o seu rim, aí começa a dar pedra no rim, começa a bloquear suas juntas, começa a acumular radicais livres nas juntas. Aí começa a ter artrite. Pode bloquear o ovário, você não tem filho. Você não tem filho. É impressionante, não tem filho, está bloqueado. Descansa nele. Olha, tem mulheres que chegaram comigo para se tratar, como vocês sabem, eu trabalho com obesidade. Aí teve 2 meninas que chegaram comigo no ano passado. Estou muito feliz porque elas já estão com os bebês no colo. 10 anos casadas, 32 anos uma e outra 33 anos. Uma mora em Mogi, ou morava em Mogi, mora em Mogi, outra aqui no Tatuapé. Olha o que aconteceu. Elas estavam tão carregadas e tão bloqueadas energeticamente, né? Devido a isso aqui, ira, fúria, né? Uma delas, inclusive, tinha uma doença autoimune, que é a doença de Crohn. Eu comecei a tratar, tanto uma e com o marido também, todas as duas com o marido, servo de Deus, dentro da igreja. Mas elas não estavam descansando. E a Gleice falou, descansar em Deus nos cura. Exatamente, gente. E é por isso que é importante essa comunidade DNA, gente, porque vocês se ajudam umas a outras, que não é fácil. Isso é um treinamento você chegar nesse ponto. Chegar nesse ponto para poder vencer todas as agruras. Tem que ter comunidade. Jesus disse que ele ordena a bênção quando há unidade. No Salmo 133, ele diz que o Espírito Santo desce, né, da cabeça. Quando os irmãos estão unidos, quando as irmãs estão unidas. Olha, pessoal, pelo amor de Deus, se você está passando por uma angústia muito grande e tudo mais, pede ajuda. Liga para a sua discipuladora, liga para aquela amiga que é cheia do fogo, que está mais na cadeira 1. Eu sei que é difícil ficar nessa cadeira, na região celestial. Ficar nessa região celestial todo o tempo. Não é fácil, não. Vocês têm que se unir. E outra coisa. Por exemplo, nós poderíamos ter agora 100 pessoas nesse grupo aqui. Porque o que está faltando de amigas que estão angustiadas, que poderiam estar agora aqui sendo ajudadas, é muita gente. Agora, como é que a gente vai conseguir essas amigas? É tanto mais ou menos daquele jeito que quando eu cheguei naquele shopping Morumbi tal, com aquela moça, eu olhei para ela, dei uma palavra e foi suficiente para derramar aquela moça linda ali que estava angustiada. Ela parecia estar ali toda bonitona e tal, que nada, gente. Não se engane com as pessoas, nem com roupa, nem com maquiagem, batom, seja isso aqui, não. Ou com aquela mulher lá na academia, que está toda malhada, sarada, que nada, aquela mulher está precisando de Jesus para ontem. E você tem que levar para ela Jesus. Está entendendo? Então, a maioria das pessoas é só maquiagem, pelo amor de Deus. Está entendendo? A maioria desse mundo. Aqui em São Paulo, então, eu vejo isso toda hora. Meu Deus, pode ser no metrô, na Paulista, andando, nos cursos, o pessoal que vai nas imersões e tudo. Né? Nego fala de técnicas humanas e tudo, neurociência para lá e para cá. Tudo bem, eu sei que existe tudo isso. E está, inclusive, na Bíblia.
mas o segredo é descansar no Senhor. Olha o que diz o verso 10. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. O que é que a gente fala de bem-estar, 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 bem-estar? Esse aqui é o salmo do Dr. Douglas, que fala de bem-estar. Esse aqui é um salmo que fala de herdar a terra. A gente está atrás, né? BMW, eu quero um apartamento novo, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo bem. Só tem uma maneira da gente conseguir desfrutar completamente disso. Pleno bem-estar. Eu tô na versão Almeida, ou melhor, Almeida não, eu estou na versão NVI. Eu vou repetir. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, no verso 10. Por mais que você os procure, não serão encontrados. E olha, gente, dia 10 de maio, dia do meu aniversáriozinho, estou cheio de presente. Desde agora eu já estou com o coração aberto para receber presente. Eu não sou orgulhoso. Está entendendo? 10 de maio, 66 anos, 66, não é 666, hein? Não é 666, não. É 66. E, gente, o que eu já vi de amigos meus, dono de fazenda, dono de ali em Açailândia, no Maranhão, ricos, industriais, que morreram de obesidade, de infarto, de derrame com 55 anos, 50 anos, sabe? Homens que não paravam para trabalhar, eu dizia para ele, pelo amor de Deus, fulano, para de beber uísque, para de beber cerveja e tudo mais, era na prostituição, final de semana uísque, fechava a boate, fechava isso, tudo mais e tal, aquela loucura toda. Estão tudo debaixo da terra. Eu procuro por eles hoje, não encontro mais. Mas a palavra de Deus, mas os humildes, no verso 11, receberão a terra por herança. A terra é nossa, gente. Nós vamos habitar na terra. Porque não pensa que a gente vai para o céu, não. Né? Eu sempre falo isso, né? Porque as pessoas, às vezes, não leem a Bíblia direito. Mas depois, em Apocalipse 21, diz que a gente vai morar aqui na terra. Que a cidade santa está sendo preparada por Jesus, lá no alto, lá nas regiões celestiais, e ele vai descer e vai habitar conosco na terra. Os mansos herdarão a terra. Nós vamos morar aqui na terra. A cidade santa vai ser aqui na terra. Ela vai descer do céu. Vocês têm que ler depois Apocalipse 21. Porque tem gente que acha que a gente vai fugir da terra e vai para um lugar distante. Não. Nós vamos entrar, né, na cidade santa. E essa cidade santa tem rios de ouro. Está entendendo? Ruas de ouro, rios de cristal, ruas de ouro. Tem a árvore da vida, tem tudo. Nós vamos herdar a terra, gente. Pensa como é essa cidade. Mas antes nós vamos reinar já aqui em vida hoje, porque é chegado entre vós o reino de Deus. Jesus, a primeira mensagem que ele falou, né, após ser batizado foi: eis que é chegado entre vós o reino dos céus, arrependei-vos. A primeira mensagem dele é de reino. E o reino veio com Jesus mesmo, para te reinar em vida, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Ele disse que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. João Batista foi o maior entre todos os homens nascidos de mulher. Mas o menor no reino dos céus, no reino, é maior que João Batista. Pensa no negócio doido. É muito maluco. Né? Ou seja, nós, que temos o poder do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que desceu corporalmente na forma de uma pomba e pousou no ombro de Jesus, é o mesmo que está dentro de você, gente. Por isso eu não vou me deixar levar pelas circunstâncias financeiras, políticas, ambiente de trabalho e os problemas todos aí físicos. Não, eu vou vencê-los. E vou desfrutar de pleno bem-estar. Né? Os ímpios tramam contra o justo e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abater o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados.
Verso 16. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustenta o justo. Ou seja, o Senhor que me sustenta. Gente, nós temos que ter muita história para contar para as amigas, para que elas estão passando por necessidade. E desde 98, eu já passei por situações difíceis. Fali um hospital, fiquei devendo muito, 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 tá entendendo? Que hoje, naquela época era 1,5 milhão, mas eu acho que hoje era muito mais. Né? Eu venci com um consultório médico, uma clínica médica, sem ter que tirar plantão. Nunca mais tirei plantão e trabalhar sábado e domingo. Né? E hoje, melhor ainda, estou aqui em São Paulo, a minha clínica está lá no interior, em Açailândia. Mas o Senhor tem me sustentado todos eles, desde 98, Ele tem me sustentado. Ele, na verdade, Ele sempre me sustentou. Ele me livrou de todos os males. Eu nem sabia disso. Nem sabia disso. Eu nem sabia. Ele sustenta você, mulher. Você está viva, está aqui nessa live maravilhosa. Inclusive, Dai, quando você fizer assim, tu diz assim, doutor, tá bom, vamos embora, vencer, ok? Que eu não sei quantos minutos são. Basta você fazer isso para mim, entendendo? E aí vamos, né? Vamos vencer. Já está na hora, Dai? Ah, dá não. Então, olha só no verso 16. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Então, olha só como é que é o troço. Essa questão do contentamento, aqui é a fala do contentamento, que Paulo fala, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aqui fala de contentamento, melhor é o pouco do justo. Você aí, vê se que está com pouco, pelo amor de Deus, para de te angustiar porque está com pouco. Para com isso. Gente, quantos médicos aqui em São Paulo, que já estão há 10, 20, 30 anos a mais do que eu estou agora há 2 anos aqui, clínicas grandes e tudo mais, mas eu vejo a angústia deles. Né? Eles usam aquelas calças que é tucandeirazinha assim, que tem aquele sapatinho e tal, bem moderninhos, eles são bonitinhos e tudo mais, às vezes estão bem na internet. Eu ainda não comprei essas calças aí, assim, eu sou das antigas. Né? E aí a gente diz, meu Deus, olha como ele é bonitinho, olha, ele tem muito dinheiro, olha essa clínica dele, deve ser muito poderosa e tudo mais. Né? Melhor é o pouco do justo. A gente sente paz. Calma, calma. Ele vai realizar o desejo do seu coração. Mas você tem que estar descansando nele e já desfrutando. Entenda, você tem que sair dessa live aqui, ou melhor, você já está nessa live aqui, você já está vivendo a felicidade que você almeja. Aquela felicidade, aquele contentamento que você quer. Ah, quando eu for me formar. Ah, quando o meu filho virar médico. Ah, quando o meu filho virar advogado. Ah, quando eu tiver uma casa nova. Ah, quando eu tiver isso, quando eu tiver... Não, já começa a viver agora. Pelo amor de Deus. É agora, gente. É para desfrutar já agora. Tá? No verso 18, o Senhor cuida da vida dos íntegros. O Senhor que cuida. Agora, como é que a gente vai entender disso, Deus? Como é que eu vou entender essa questão? O Senhor cuida da vida dos íntegros. E a herança deles permanecerá para sempre. Uau! Aqui dá uma pregação muito longa. É fé pura. Viver na cadeira 1, que é a cadeira da não ansiedade, que é a cadeira do descanso, é uma cadeira em que você entende que seu papai cuida de você, que você vive num contentamento com aquilo que você tem, mas você vai vencendo, porque ele diz que a gente vive de glória em glória. Né? Olha só, o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão fartura. Gente, olha, temos muita gente aqui, eu não sei quantas, Dai. Eu sei que aqui tem gente, Dai, que talvez hoje acordou chorando. Acordou
Sabe, 31 pessoas. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. 3 mais 1, 4. 4 significa o número de Jesus. Águia, homem, leão, né? Os 4 seres viventes. Águia, leão, homem e cordeiro. 31. 3 mais 1. Olha, a numerologia bíblica ela é poderosa, hein? E nós estamos vivendo o mês de Shevat. Depois a gente vai, qualquer dia, marcar um dia para falar sobre o calendário de Deus. Né? Porque tem gente que diz assim, eu sou de Aquário. E agora? Governado por Netuno. Não, pessoal. Existem poderes sobre isso aí. A gente vai qualquer dia falar sobre essa questão aí. Não. Nós somos de uma tribo. Nós somos da tribo de Asser. O cara que diz que nasceu no signo de Aquário, na verdade, ele é da tribo de Asser. Azé, cujo símbolo é a oliveira. Crente não tem signo, que isso aí é os tronos da malignidade, do mal, que governam, é o zodíaco que usa o calendário anti-horário. Nós temos tribos, as 12 tribos dos filhos de Jacó. As 12 tribos. Depois nós vamos falar sobre isso aí. Tá? Nós temos as bênçãos de Jacó, que ele deu lá em Gênesis 49. Então, em tempos de adversidade, você não fica decepcionado. E em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos. Desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Esse é no Salmo 37, verso 21. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. Ou seja, nós vamos ter a terra por herança. Verso 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Então, pessoal, olha, o desafio que você tem hoje. Deixa que é o Senhor que agarra esse desafio e diz, olha, a guerra é minha, fica quieto, descansa, que eu vou tomar conta disso. Eu tenho tanto testemunho para vocês, gente, de milagre. Porque o crente tem que viver no milagre e tem que fazer o milagre. Ele faz o milagre pelo poder profético que ele tem de decretar, como ele também descansa no Senhor e deixa o milagre acontecer. Tem isso. Né? Porque o Senhor, ele sonda o seu coração. E você só diz, Senhor, o milagre que eu quero é esse. Só que agora eu vou dormir, eu vou descansar. Eu vou meditar, eu vou louvar, eu vou te adorar, eu vou te adorar. Quantas guerras foram ganhas só na adoração, só no louvor? Né? Deus habita no meio dos louvores. Como é que está o local de trabalho seu? Você está colocando aquele louvor? Vai lá no Fernandinho, ou então as melhores canções gospel de 2025. E tal, coloca lá no YouTube e deixa lá no celular ligado bem baixinho. Meu amigo, coloca lá no Fernandinho, uma nova história Deus tem para você. E tudo. Vai lá na Gabriela Rocha, vai lá. Meu Deus do céu. Coloca. E deixa rolar e você vai fazendo o seu trabalho. Porque, gente, o Satanás habita no meio da confusão, no meio da ira, no meio da gritaria, no meio da confusão, no meio da raiva, da brabeza, de tudo. Mas Deus habita no meio dos louvores. Você já pensou? Então, aí coloca, né? E aí, meu amigo,
pode crer que os inimigos estão longe, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o marido, contra os filhos, contra o patrão, contra os empregados, né? Quem tem seus empregados, ai meu Deus, eles não estão vendendo, porque isso, porque aquilo, aquele meu sócio, aquele professor, ou aquele aluno, ou aquele, sei lá. A nossa luta não é contra a gente, mas a Bíblia diz que o Senhor, ele cuida da vida nossa. Aí tem aqui, verso 25, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Esse aqui é um dos versículos mais famosos da Bíblia. Já fui jovem e agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Não mendiga, gente. Mas tem que estar alegre. Quantas pessoas já falaram para mim, doutor, você não sabe o que aconteceu. Eu estava sem uma cesta básica, eu estava sem isso, eu estava sem aquilo. E não é que eu orei mesmo e veio uma pessoa e trouxe para mim? E ele disse, fulano, eu achei de bem fazer uma compra e mandar para ti. Olha aí, fulano, manda o teu Pix. Quantas vezes já vi gente falar, chorando, disse, é verdade, funciona, a gente se colocar na mão do Senhor. A pessoa está desesperada, ela perdeu totalmente as forças, mas aí quando ela perdeu totalmente as forças, ela se entregou, Senhor, só tu. Eu estou precisando pagar a luz, pagar o gás, pagar a faculdade do filho, pagar não sei o que, pagar isso. E aí, o que aconteceu? Alguém liga para ela, e foi tocado por Deus, diz, manda o teu Pix aí, a tua chave Pix. E foi lá e recebeu. Quase toda semana, todo mês eu vejo uma história de milagre desse tipo. De milagre desse tipo. Então, verso 26. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Isso aqui é sobre a questão da bondade, né? Aqui fala que o justo, ele empresta com boa vontade e seus filhos serão abençoados. Então ele doa. Fulano, está aqui para ti, vou semear para ti. É algo muito forte. Milagre. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Então, quando a gente está na cadeira certa, na cadeira 1, não está na cadeira 2, que é a cadeira da dúvida, da angústia, da ansiedade, que é o que a maioria está vivendo, acontece isso aqui. O Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Hoje você vai para o trabalho. Hoje você vai colocar no caderno os seus projetos. Faça um de cada vez. Com fé. Às vezes você tem 10 coisas para fazer, mas, pelo amor de Deus, não faz 10 coisas só de uma vez, faz uma de cada vez. Uma vez eu falei numa reunião com vocês aí que o princípio da excelência, número 1, é fazer uma coisa de cada vez bem feito. Eu sei que você tem 10 dívidas, mas foca numa. Tá entendendo? Te organiza. Faz uma coisa de cada vez bem feito. Liga para a pessoa que você está devendo e fala para ela, fulano, o Senhor é conosco. Vou te pagar. Eu vou te dar um sinal hoje. O que você tem, liga para ela. Dá um sinal. Dá como se fosse a tua semente. E coloca diante do Senhor e diz assim, Senhor, essa é a minha oferta do dia. Recebe como se fosse uma semente e frutifica e tudo. Faz algo diferente, porque, olha, pessoal, nada resiste a 4 coisas. 4 coisas que vencem qualquer parada. A oração, o jejum, declarar a palavra aqui. Por exemplo, hoje você pode declarar todos os versículos que são apropriados para você desse Salmo 37. Senhor, a tua palavra diz
que o justo, no verso 27, para sempre serão protegidos. Para sempre eu vou ser protegido. O Senhor cuida da vida dos íntegros. Em tempo de adversidade, eu não ficarei decepcionado. Senhor, eu não vou me decepcionar hoje contigo. Eu vou me alegrar contigo. Então, hoje, olha bem, então eu falei que 4 coisas resolvem qualquer problema na vida de qualquer ser humano. Oração e clamor. Clamor é quando você grita mesmo e pede. Clamor. Jejum, junto com a oração. Declarar a palavra, proclamar ela em alto som. Imprime hoje. Quem vai hoje para o seu trabalho, tem impressora, imprime bem alto e tapa na cara do capeta. Por favor, o capeta não é o teu empregado, não é, às vezes, o teu filho ou o teu marido. Né? Pelo amor de Deus. Não, é o capeta mesmo. Tá? Coloca o versículo. Pode ser colocar na sala, pode colocar no trabalho e tudo mais. Coloca. Tapa na cara do capeta. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Verso 30, a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme ele. Mas eu esqueci de falar o 4º item que resolve qualquer problema, não é isso? Então, já falei o primeiro item, qual é? Oração, clamor. O 2º item é jejum. Inclusive, no meu livro, Dai, tem um capítulo só sobre jejum. Depois eu quero saber que o pessoal coloca aí quem já comprou o meu livro. Saúde Abundante. Os segredos milenares e atuais para a vida plena e a longevidade. Os segredos para você viver 120 anos saudável, cheio de tesão, cheio de alegria. E, por fim, o 4º, depois do jejum, declarar a palavra e oferta. 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 Gente, para você selar a palavra, aquela que você recebeu, a oferta, ela é aquela lápide que sela completamente. Sela completamente. Eu acho que hoje a Dai vai receber muita oferta. Viu, Dai? Tu vai receber muita oferta hoje, Dai. Eu espero que todas essas 31 pessoas aqui ofertem na sua vida hoje, ou ofertem, sei lá, façam algo grandioso. A oferta, pessoal, ela sela, porque quando você, às vezes você declara, mas você não sela. Você pode observar na Bíblia toda vez que visita um profeta, alguém e tudo mais leva uma oferta. Não se apresente diante do Senhor sem uma oferta, sem de mãos vazias. Isso aqui, ó, gente, lascou. Se não fez isso, lascou tudo. Se não fez, lascou. Se não levou a oferta para poder selar, entendeu? E a oferta tem que vir alegre. Tem que vir alegre, Dai, com alegria. Ai, 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 ai. Você vê que Davi era um homem de oferta. Verso 32, o ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos. Salmo 37, verso 34. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Olha aqui. Pessoal, que versículo, hein? Espere no Senhor e siga a sua vontade, fazer a vontade dele. Porque, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem que obedecer, né? Senhor, que nós sejamos obedientes. Né? Deuteronômio 28, ali diz o que acontece, o que vai acontecer, porque as bênçãos vão correr atrás de você quando você é obediente. Você não vai ter que
ficar correndo atrás dela. E hoje a minha oração por vocês, Pai, é que, através da obediência, da obediência, as bênçãos alcance cada uma de vocês. Porque eu sei que quando a pessoa está na cadeira 2, na ansiedade, na angústia, quando a pessoa está na cadeira da ansiedade, ele é crente, ele não está na cadeira 3, porque esse é a cadeira do perdido, daquele não salvo. Né? Mas quando ele está na cadeira 2, ele só faz bobagem. Ele segue a alma dele, né? Ele se deixa levar pela conta bancária dele, pela dor que ele está sentindo, pela circunstância. Tá? Ele não obedece. Hoje, por exemplo, eu dei vários caminhos para vocês aqui. Mandei imprimir o papel, mandei ofertar na vida da Dai, mandei fazer um bocado de coisa. Foram palavras proféticas. Quem crê vai receber e vai testemunhar aqui. Vai ser bênção. Né? Então, verso 34 diz: espere no Senhor e siga a sua vontade. É isso que ele quer. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Mas, terceira vez que ele fala a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. 35. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Isso a gente já sabe o que acontece com ele. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Então, hoje, quando a gente descansa no Senhor, a gente vai para a paz. A gente tem paz. A Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas tem gente que é de guerra, né? É de guerra com o outro assim, vai na carne, na ira, na fúria, vou quebrar esse cara no meio e tal. Não ganha nada. No casamento, isso é muito forte. Porque a gente tem visto casamentos se acabar por falta de paz, né? Por isso, hoje, você vai ter que profetizar na vida do seu marido. Profetizar na vida do marido, né? É bênção, né? É bênção. Porque o homem, que ele sai para trabalhar, ele é um caçador. Ele é o provedor. Ele sai para caçar. Quando ele volta cansado. Mas ele volta com esperança. Qual é a esperança? De encontrar refúgio em casa, uma comida boa, tudo arrumado, uma mulher com um sorriso, né? Igual o sorriso de mineiro. Sorriso de mineiro. Todo mundo faz assim, Dai. Diga assim, porque quando você faz isso, às vezes, mesmo sem vontade, você manda um recado para o cérebro. Existe aquela palavra que eu chamo uai. Né? Então, quando recebe um marido alegre, ele sorri, pronto, ele já traz a carteira, ou o Pix. É bênção de Deus. É bênção. E a mulher se alegra mais ainda. Né? Ai, gente. Vi um homem ímpio e cruel florescendo. Já falei isso aqui. 37. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Já falei isso também. A paz, né? A paz vem por você transmitir alegria para a pessoa. Não confrontar, descansar. Isso é o homem de paz. É aquele que não afronta. Né? Mas os rebeldes serão destruídos. É o contrário do homem de paz, é o rebelde. Tem cara que se rebela contra pastor, contra padre, contra presidente da República, se rebela contra isso, contra juiz, contra não sei o quê, contra patrão, contra tudo. Gente, o rebelde, ele é igual revolucionário, morre igual o Che Guevara, né? Morreu aqui na Bolívia, da pior maneira, foi comido por bicho e tudo mais e tal. Era um revolucionário, né? Um homem com muito ódio no coração, né? Matava os gays, matava friamente, matava criança, matou um garoto de 14 anos assim e tudo mais. Por que um ímpio mata
assim, de uma forma cruel, né? Nós não somos assim, nós somos de paz. Nós somos da tolerância, né? Verso 39. Do Senhor vem a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Então, chegamos ao final, aí, da cadeira 1, o refúgio do Senhor. Habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar nele. E ele tudo fará. Alegrar-se no Senhor. O Salmo 37 é um salmo de fé, de confiança, de entrega total no Senhor. E que nós possamos hoje, diante dos nossos inimigos, vencer da cadeira 1, da cadeira de Jesus Cristo, que está assentado nas regiões celestiais. Eu vou orar agora por esse grupo. E você vai agora pensar no desafio que você tem. Eu tenho também desafios hoje, Senhor. Mas eu decido, eu e este grupo de mulheres, Senhor, nós decidimos descansar em Ti, me alegrar na Tua presença, no Teu colo, deitar no Teu colo, descansar na Tua rede, Jesus, como bom paraense, descansar na rede de Jesus, juntamente com Ele, e me balançar nessa rede, Senhor, e esperar o milagre acontecer. Pai, em nome de Jesus, que Tu possas agora, Senhor, estender a Tua mão sobre esse grupo de mulheres que estão agora deitadas juntamente contigo na rede celestial, Senhor, assentadas contigo, Senhor, que estão descansando em Ti, Senhor. E sobre a minha vida também, da minha esposa, dos nossos filhos, dos nossos esposos, dos esposos das minhas amigas, das minhas irmãs. Senhor, que Tu possa vir sobre os negócios, sobre o trabalho de cada um, sobre o sustento e sobre a saúde, Senhor. Vem agora. Que os Teus anjos agora libera os anjos especialistas em resolver esses problemas, Senhor. Enquanto nós nos alegramos em Ti, Senhor, nos enche do Teu poder. Nos enche, Senhor, do Teu Espírito. E que a gente possa hoje frutificar nele, no Teu Espírito, alegria, amor, bondade, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio e muita paciência, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, opera em nossas vidas. Amém, amém e amém. Obrigada, doutor Douglas. Muito obrigada. Quem aqui, nessa manhã, sentiu edificada? Doutor, muito obrigada. Helena quer falar? Levantou a mão. Amém. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Sua Amém. contribuição hoje nos edificou muito. Tenho certeza que alcançou aqui muitas mulheres. Abençoou também. Que o Senhor abençoe a sua vida, Amém. da sua família. Aumente a sua tenda. Abençoe as suas mãos. Dai, Oi. Está chegando? eu tenho que ser o primeiro a te ofertar. Então, eu quero que você coloque o seu Pix aí. Eu já quero agora. Ô, doutor. Que oferta é? Já coloca aí. Tu já coloca aí no grupo o número, porque eu quero já ser abençoado desde cedo. Eu não quero procrastinar, porque a procrastinação
Está entendendo? Eu já quero ofertar, Eu porque vou. hoje é muito forte. Hoje é muito forte. Gente, tem que selar sempre, sabe? Selar quando tiver uma palavra que Deus tocar em você e tudo. Eu sei que tem pessoas que elas se planejam, né? E isso é certo, é bom se planejar para ofertar e tudo mais. Mas sempre reserve um dinheiro para aqueles momentos que você não sabe que vai ter ou que não vai ter, tu sabe que vai acontecer. Aquele momento em que o Espírito tocar em você e tudo mais e tal. Ok? Gente, Então, doutor, por ele exemplo, vamos pensar que alguém recebe um profeta. salário. Então, ele reserva, hein, Dai? Estou falando que o senhor é um profeta de Deus. Reserva para aquele momento. Coloca aí, Dai, que na comunidade DNA. Eu coloquei aqui, mas fique à vontade, o doutor Douglas, ele tem isso, glória a Deus. Obrigada, doutor. É porque, não, olha, para selar um milagre, tem que ter oferta. Isso é um código poderoso, né? É um código poderoso. O maior homem de Deus que já falou sobre finanças, que eu conheci, foi Mike Murdock. Mike Murdock. E o Mike Murdock, ele dizia, olha, o meu pai, ele falava, o meu pai era o maior homem de oração que tinha. Era um pastor. Só que uma vez ele pediu para o pai dele alguns centavos para comprar um livrinho da escola bíblica dominical. Ele era garoto. O pai disse, meu filho, eu não tenho. Ele disse, meu Deus, o meu pai ele fica orando horas e horas e horas durante o dia e não resolvia nada. Mike Murdock, o maior pregador sobre finanças que eu conheci. Tem muitos homens hoje no mundo que pregam sobre finanças. Mas vocês depois podem ver no YouTube muitas. Né? Hoje nós sabemos que na área financeira, o que resolve é a oferta. Você pode orar do jeito que for, não vai resolver nada. Está entendendo? Mas resolve assim, mas não é aquela sementeira, não é, porque ele disse que a semente, a oferta, ela multiplica. Né? Você vai ficar num nível bem abaixo. Agora, a oferta, ela realmente ela é impressionante, Dai. E a gente não temos que ensinar isso para o nosso grupo para eles prosperarem. Tem igreja hoje que não ensina sobre prosperidade. Né? E isso é ruim demais. Ruim demais. Sabe? Ruim demais. Mas tem que ser o evangelho completo. Sabe? Amém. Então, você pode observar que todos os milagres que Jesus fez, ele sempre pegou algo que você tinha e multiplicou. Aqueles peixes lá. Ele disse, vocês têm alguma coisa? Tem aqui uns peixinhos, os 2 pães, 5 pães, 2 peixinhos. E ele multiplicou, deu para 5.000 pessoas. Sempre ele pega alguma coisa, aquilo que você tem, e multiplica. Hoje é o dia de multiplicar o que você tem. E eu não quero perder essa bênção, por isso que eu quero fazer uma oferta para dar. Amém, doutor. Ou seja, nós como líderes, nós temos que ensinar a pessoa o certo, porque senão a gente vai ficar na timidez de Satanás. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus é um espírito de ousadia. Nós temos que ser ousados, não tímidos. Né? E ensinar sobre oferta é ser ousado. Está entendendo? É ser ousado. Tá? E aqueles que vão ter resultado é aqueles que fazem tudo. Eles oram, eles jejuam, eles declaram a palavra e eles ofertam para selar. Quebra tudo. Resolve qualquer problema. Pode ser marido brabo, marido fujão,
pode ser marido problemático, pode ser mulher problemática ela mesma, né? Eu gosto daquele livro da Stormy Martian, ela diz o poder da esposa que ora, né? Que ela orava para transformar o marido. Meu Deus, transforma o meu marido e tudo mais. Aí Deus espera, não. Tu está orando errado. Tu tem que transformar você, para o teu marido ser transformado. É mesmo, tu é muito braba. Teu marido não tem vontade de ficar em casa, não. Ele está, não, tu tem que ficar melhor. Tá entendendo? Então, ela queria orar para o marido dela ser transformado, na verdade, ela precisava orar. Hoje, você pode ofertar pela transformação do seu marido, pela saúde financeira do seu marido, pelo trabalho dele, pelo seu negócio, pelo seu filho. Você pode dar um nome para a sua oferta. Inclusive, vou colocar aqui na comunidade, dá um nome para a sua oferta. Ô, Senhor, a minha oferta de hoje, ela tem um nome, Senhor. Ele está jogando na comunidade, eu vou colocar lá, que a gente tem um grupo, doutor, só do devocional. Ah, entendi. É que eu não faço parte, glória a Deus. É só de mulheres, mas eu vou jogar lá para elas. Pronto. Tá. Doutor, muito obrigada. Deus abençoe o senhor. Muito, Deus abençoe grandemente a sua vida. Retribuindo com graça, sabedoria, paz. Que o Senhor continue guiando os seus passos, te fortalecendo em todo momento da sua vida. Usando a sua vida como instrumento de bênção para o mundo. Amém. Muito obrigada. Amém. Obrigada a vocês também, que sempre estão aqui, vocês mulheres reinantes, mulheres do reino. Deus abençoe a vida de vocês. Descansa no Senhor, confia no Senhor. Alegre-se com Ele.